Bom dia mais uma vez, então vamos ao nosso segundo vídeo dessa série de seminários de História da Igreja para o terceiro período matutino, História da Igreja 1, Antiga e Medieval. O último texto que nós iríamos trabalhar diz respeito à perseguição no terceiro século. É muito importante a gente observar o que está acontecendo na virada do segundo para o terceiro século. E lembrar daquela primeira aula ou apresentação que nós identificamos quando Roma começou a diferenciar os cristãos dos outros grupos do judaísmo. É um momento em que todos os grupos do judaísmo estão praticamente ali no seu próprio ambiente particular, não prosélito, mas que o grupo cristão que está se desenvolvendo, se espalhando em todas as regiões do Império, é profundamente evangelizador e proselitista, por assim dizer. E isso vai começar a desencadear os primeiros conflitos com o Estado. Logo, uma correspondência de Plínio, que é enviada para o imperador Trajano, determina a política imperial de perseguição pelos próximos 150 anos, por assim dizer, porque ali havia uma necessidade do Estado se pronunciar. Inicialmente havia acontecido uma perseguição muito local com Nero após o incêndio de Roma e depois dele Domiciano. Mas agora, com o imperador Trajano, uma nova política será empreendida. E nós já estudamos sobre ela, essa correspondência, a resposta do imperador que vai fazer com que cristãos sejam entregues a julgamentos, a tortura e a morte, vai se fazer pelos próximos 150 anos. Mas o Estado não deveria gastar as suas espécies para perseguir cristãos, a menos que fossem denunciados. Pois bem, chegamos na virada do século e iniciamos ali com um novo imperador chamado Sétimo Severo, que também persegue a igreja duramente, ali pelo ano 207 mais ou menos, e essa perseguição termina. E nós vamos iniciar um período de quase 40 anos de uma aparente paz, que os imperadores vão deixar o cristianismo um tanto que de lado em sua política pública, por assim dizer, de perseguição e morte. E é interessante falar desse período, porque foi justamente o período que a igreja mais ou menos sofreu perseguição na sua história de formação. Esse período de 210 a 250, um período que eu estou arredondando para 40 anos, fez com que a igreja se transformasse e começasse a ter novos traços de identidade. É muito importante. Mas primeiramente falando da perseguição que virá depois, ao final desses 40 anos. Sétimo Severo terminou a sua perseguição ali no início dos anos 210 e nós vamos ter aí 249 um novo imperador chamado Décio. Ele vai implementar o pior até então de todos os planos de imperadores romanos contra a igreja. Haverá uma política de Estado agora universal, algo que não era feito só sob interdição estatal, como foi na resposta de Trajano, a carta de Plínio, mas agora será feita destemidamente, algo que o Estado vai colocar como pauta de ação para o mundo inteiro, não somente em alguma localidade, como foi na Bitínia, como foi em outras regiões que necessitava da intervenção do Estado. Então essa diferença é a primeira coisa que você tem que notar. Agora há uma nova política substituindo a política de Trajano. A política é a seguinte, é de que todos os cidadãos do Império Romano, todos os cidadãos deverão agora oferecer sacrifícios aos deuses, queimar seus incensos e prostrar-se diante do culto ao imperador. E a política foi muito bem arquitetada, porque para cada cidadão que fizesse isso, o Estado conferia um documento chamado Libellus, que existe um texto bem interessante, eu não vou prolongar aqui o vídeo, mas que o chefe daquela família diria: eu, Daniel Barros de Lima, juntamente com a minha família, da família tal, somos fiéis súditos do Império, adoradores dos deuses tal, queimamos incenso assim, glória ao imperador e negamos a Cristo. Isso foi novo na história. Isso desencadeou um caos para aquela igreja em meados do século III. Qual seria a reação da igreja? Então essa perseguição, ela não tinha o objetivo necessariamente de produzir mártires, mas apóstatas. Esse foi o plano, por assim dizer, maligno de Décio para destruir a igreja e atacar principalmente as lideranças.
Então, nós vamos ver muitas pessoas sendo torturadas, mas em última instância elas serão mortas, né? Muitas pessoas serão mortas, mas o plano principal era era apavorar, era desbaratar a igreja, para que ela pudesse perder a sua força na terra. E 4 reações aconteceram pelo menos ao final dessa história, que é curioso de a gente atestar aqui. Primeiro, aqueles que obedeceram imediatamente, ou seja, abandonaram a fé mesmo, queimaram o seu incenso, pegaram libelos. O segundo grupo foi aquele grupo que deu um jeitinho, né? Ele falsificou o documento. Ele não adorou aos deuses, mas ele falsificou o documento libelos para que pudessem não ser perseguidos e nem presos e nem mortos. O terceiro grupo vai ser aquele grupo que vai resistir muito às torturas, mas vai acabar cedendo, vai acabar adorando, se entregando. E por último, vai ter aqueles grupos dos verdadeiramente fiéis, vamos colocar assim, que vão ser torturados, não vão negar a fé. Alguns vão sobreviver, mas a grande maioria vai morrer. Então esses grupos aí, eles vão se tornar emblemáticos nesse momento, porque quando a perseguição acaba, um desses grupos se destaca, que é justamente aqueles que sofreram a perseguição, serão olhados pela comunidade igreja como super santos, homens ideais, e por conta dessa santidade atingida por conta da não negação do nome de Cristo e da não entrega da sua fé, ou seja, abandono da sua fé, esses homens vão ter um destaque especial para julgar aqueles que negaram a fé. Aqueles que negaram a fé e que querem se arrepender. Vai iniciar um debate, então, dentro dessa comunidade de igreja, de várias lideranças, mas que 2 grupos são muito importantes aí, que é o grupo de Novaciano e o grupo de Cipriano de Cartago. Cipriano, inclusive, foi um líder, discípulo de Tertuliano de Cartago, que chegou a fugir na perseguição. Ele não se entregou, ele fugia para lá e para cá, e ele foi muito criticado porque ele, enquanto outros líderes estavam se entregando, morrendo pelo seu rebanho, Cipriano estava fugindo, né? E ele depois se defende. Depois que a perseguição acaba, ele acaba dizendo que o que ele fez foi para o bem da sua grei, da sua comunidade, né? Ele não fugiu porque ele deveria ser útil para a congregação, o que tem seu próprio sentido, de nós estarmos cuidando da nossa saúde, inclusive nesse momento, isso é importante dizer, né? Estarmos com um discurso muito equilibrado entre a nossa fé, a fé que crer que o Senhor está no controle de tudo, mas ao mesmo tempo que me dá responsabilidades com o meu tempo, com as pessoas ao meu redor. Então o Cipriano representa esse grupo que vai fugir da perseguição, vai se proteger e depois vai ser muito criticado. Novaciano era um outro grupo mais radical que dizia que quem negou a fé na época da perseguição de modo algum deveria entrar na igreja. Linhas gerais e moral da história. Ao fim e ao cabo, Cipriano vai ser responsável por um método que posteriormente será chamado penitências, ou seja, a introdução do sistema penitencial na vida da igreja, porque ele vai começar a tratar dos casos de pessoas que abandonaram a fé e que querem voltar à comunhão da igreja, e cada caso será um caso, ou seja, aqueles que negaram a fé sob tortura, aqueles que negaram facilmente, que ofereceram sacrifícios aos deuses, e até mesmo aqueles que falsificaram os certificados terão uma penitência mais branda do que aqueles que negaram, como se falsificar documentos fosse uma coisa normal, né? Os cristãos dessa época faziam esse tipo de coisa. Eu costumo brincar com vocês em sala de aula, né? Nesse sentido que nós observamos um contexto de perseguição no 3º século que foi muito cruel, foi o pior de todos. Muitos mortos, muitas pessoas torturadas, mas que desencadeou um problema para a igreja, que ela começou então a ter os atritos para resolver o problema do pecado, dos caídos. Tá bom, pessoal? Então espero que tenha ajudado essa fala minha aqui. Estou aberto a comentários, perguntas e questionamentos. Um grande abraço a todos e a todas.